irmão, minha irmã em Cristo, quero acolher você para este momento de culto, celebração, louvor e agradecimento a Deus com as palavras bíblicas que são o lema desta semana. Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 45. Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, Deus este que nos serve, este Deus que vem ao nosso encontro através de seu Filho Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que serviu a Deus em obediência até a morte na cruz. Que Deus possa conduzir este momento, que Deus possa nos abençoar. Amém. Queremos cantar a música Deus está aqui. Estamos reunidas neste momento, não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão Convido você para um momento de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, graças te rendemos, pois mais uma vez podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz
E nós também podemos dizer aquilo que se passa em nosso coração, em nossa mente, quando nos unimos em oração. E neste momento, ó Deus, nós te somos gratos pela obra de teu Filho Jesus Cristo na cruz. Não merecemos tamanha misericórdia e tamanha bondade. Tu queres nos mostrar o caminho da eternidade, tu nos envias teu Filho Jesus Cristo, porém, ó Deus, muitas vezes nós nos distanciamos dos ensinamentos que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos deixamos guiar pelo mundo, pelo individualismo. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não nos colocamos ao lado dos que sofrem. Ó bondoso Deus, neste momento também queremos reconhecer que nem sempre temos sido obedientes à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Ó misericordioso Deus, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, e nós te rendemos graças, porque Tu nos amas incondicionalmente, Tu envias o Teu Santo Espírito para nos animar, fortalecer a nossa fé. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos, fortalece-nos a cada novo dia com a Tua palavra. Fala ao nosso coração neste momento em que queremos ouvir e meditar sobre a Tua santa palavra. É assim que oramos e pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos a música Tal Qual. Ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para este culto. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos 31 a 34. Jeremias 31, 31 a 34. O Senhor Deus diz: Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram
a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles eu a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui a primeira leitura bíblica prevista para hoje. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser. Quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem-me um pão, devo partido com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Ouçamos a segunda leitura bíblica prevista para hoje, para esta celebração, da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, os versículos 5 a 10. Hebreus, capítulo 5, os versículos 5 a 10. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui, a segunda leitura bíblica, texto base também para a nossa pregação de hoje. Amém.
Ouçamos a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, no capítulo 12, os versículos 20 a 33. Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 20 a 33. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. E Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Todos afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Até aqui a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam contigo neste momento. Amém. Estimado irmão e irmã em Cristo, a carta de Paulo aos Hebreus, que é o texto base para a nossa pregação de hoje, ela compara Jesus a um sacerdote, mas não qualquer sacerdote. Jesus é comparado ao sumo, ao supremo, ao grande sacerdote, o sacerdote de todos os sacerdotes. Mas o que significa ser sacerdote e sumo sacerdote? Qual era a função dos sacerdotes na época de Jesus? Sacerdote no tempo de Jesus era alguém que trabalhava no templo. Eram pessoas que levavam os sacrifícios do povo até Deus. Havia um lugar especial no templo onde os sacrifícios eram queimados para a expiação dos pecados. Quer dizer, as pessoas, por não seguirem a vontade de Deus, as pessoas por não seguirem os mandamentos que foi dado por Deus através de Moisés, precisavam então fazer sacrifícios para receber o perdão dos pecados. Assim, eles precisavam fazer algo, no caso, fazer sacrifícios para se limparem do pecado, né? Então, os sacrifícios eram a expiação dos pecados. Os sacrifícios eram uma forma de limpar o pecado das pessoas. Sacerdote, então, era aquela pessoa que tinha uma certa proximidade
com Deus para elevar a Ele ou levar até o templo os sacrifícios, que eram os pedidos de perdão dos pecados do povo, das pessoas pecadoras. E Paulo, então, quando escreve a carta aos Hebreus, fala que Jesus é o sumo sacerdote, que está acima de qualquer outro sacerdote. Primeiro porque ele, Jesus, é filho de Deus. E segundo, porque Jesus foi obediente e levou sobre si os nossos pecados. Como fala João Batista também, ao ver Jesus Cristo se aproximando para ser batizado, João Batista diz o seguinte: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quer dizer, João Batista já reconhece que Jesus é o sacrifício vivo para a expiação dos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro, o sacrifício para a expiação. Jesus é sumo, supremo, o grande sacerdote, porque ele é diferente, porque ele veio para cumprir o que já era anunciado pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, o versículo 31. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel, com o povo de Judá. Jesus é o Filho de Deus, que é obediente ao Pai. E é através de Jesus Cristo que Deus cumpre a promessa de fazer uma nova aliança com o povo. E o próprio Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 12, os versículos 23 e 24: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Jesus é aquele sacerdote que se entrega como sacrifício por todos nós. Jesus é o Filho obediente de Deus, que derramou o seu sangue para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. João capítulo 3, o versículo 15. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Filho obediente de Deus, Jesus, o sumo sacerdote, o Cordeiro, cumpriu a nova aliança de Deus com o seu povo, como nós também relembramos na Santa Ceia, quando nós dizemos assim: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 20. Jesus é um sacerdote diferente daqueles da época em que ele viveu, porque ele nega a si mesmo. Jesus não se vangloria de ser filho de Deus, ele se nega em favor de nós. Jesus foi profundamente empático, amoroso com o povo, chorou e clamou em voz alta, intercedendo pelos seus e não clamando por si mesmo, e mesmo sabendo que Deus, o seu Pai, seria capaz de livrá-lo do sofrimento e, por fim, também da morte na cruz. Justamente na cruz, quando clamou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Neste momento,
Jesus aprendeu a derradeira obediência à vontade de Deus, o que assegurou ao mundo, a nós, a salvação e também assegurou a Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, a ressurreição e a vida gloriosa na presença do Pai. Meu irmão, minha irmã em Cristo, também em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e 10, nós lemos: essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Você e eu somos povo de Deus, nação com a qual Deus fez a nova aliança pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. Você e eu somos também sacerdotes e sacerdotisas, seguidoras do sumo grande sacerdote Jesus Cristo, para levar a Deus não mais sacrifícios para serem queimados, mas para levar a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, dedicar a Deus a nossa vida, uma vida guiada pelo exemplo do Filho de Deus, uma vida guiada pela obediência ao Pai, uma vida dedicada a anunciar os atos poderosos de Deus. Estimado irmão e irmã em Cristo, o sumo sacerdote nos convida a sermos obedientes a Deus, à sua palavra. Em meio a tantas informações que temos acesso hoje, possamos nos firmar na única informação que nos sustenta de geração em geração, que sustentou os nossos antepassados e que nos sustenta hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Que Deus possa colocar a sua palavra, os seus mandamentos, a sua lei em nossa mente e escrever em nosso coração. Amém. Queremos confessar publicamente a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e
ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Temos o momento da oração geral da igreja, a oração de intercessão, e convido para que juntos possamos interceder ao nosso Deus. Oremos. Como comunidade cristã, ó Deus, nos achegamos mais uma vez em Tua presença e nos unirmos em oração. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, que possamos seguir somente o sumo sacerdote, Teu Filho Jesus Cristo, e assim como Ele também sermos obedientes à Tua palavra. Neste momento, ó Deus, chegamos a Ti em oração para interceder por todos os profissionais da saúde no mundo inteiro. Profissionais que estão ao lado daqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, nos lares de idosos. Oramos pelos familiares destes profissionais, para que tenham fé e sejam também apoio nos momentos de desânimo e cansaço. Oramos, ó Deus, por todas as igrejas cristãs, de forma especial pela IECLB. Pedimos-te, Senhor, da sabedoria e ânimo aos ministros e ministras desta igreja, que também neste tempo de pandemia precisaram se reinventar para que a Tua palavra continue sendo anunciada, pregada. Oramos pelos ministros que estão em tratamento ou recuperação da Covid-19 e graças te rendemos por aqueles que puderam voltar aos braços amorosos de seus familiares. Intercedemos pelas lideranças das comunidades para que continuem firmes na fé, que em meio às dúvidas e incertezas e o aumento do número de mortes causadas pela Covid-19 possam se manter obedientes e fiéis aos ensinamentos do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amado Pai, intercedemos também pela nossa família. Ajuda-nos a termos saúde emocional, psicológica, física e espiritual. Que possamos fazer a nossa parte, nos cuidando e cuidando dos que estão à nossa volta. E tudo mais, ó bondoso Deus, que não expressamos em palavras, que temos em nosso coração, incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No próximo final de semana teremos a transmissão do culto do Sínodo Nordeste Gaúcho, do nosso Sínodo, e no próximo final de semana será o Domingo de Ramos. E como no ano passado, eu quero fazer um convite especial para você, para a sua família, para que você coloque um ramo verde na porta da frente ou no portão aí da sua casa, para demonstrar também a nossa união e a nossa comunhão. E não somente colocar o ramo, mas também tirar uma foto. No sábado e no domingo, os grupos do WhatsApp das comunidades estarão abertos para que possamos compartilhar as nossas fotos. Eu espero então que você possa colocar um ramo verde aí na porta, no portão da sua casa, tire a foto e compartilhe no grupo da sua comunidade. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo ou da sua comunidade, entre em contato comigo para que a gente possa incluir você e que você também possa participar deste momento de comunhão virtual. E eu já quero convidar você e a sua família também para celebrarmos juntos o próximo culto que é o domingo da Páscoa, o culto da Páscoa.
Já é de costume, pelo menos em algumas famílias aqui da nossa paróquia, fazer a Osterbaum, quer dizer, a árvore da Páscoa. E assim como no domingo de Ramos, no domingo da Páscoa, os grupos do WhatsApp, eles estarão abertos, os grupos das comunidades, eles estarão abertos. Se você quiser e puder, também compartilhar uma foto aí da sua Osterbaum, né? Que a gente possa ter esse momento de comunhão virtual, que a gente possa também se desejar uma feliz Páscoa, quando nós estamos mesmo distantes uns dos outros. Por isso eu espero a sua colaboração, também você possa fazer parte deste momento de comunhão, tanto no domingo de Ramos, no próximo domingo, quanto no nosso culto, aqui nosso culto virtual, também no domingo da Páscoa. E assim chegamos ao final do nosso culto. Queremos sair deste momento sob a bênção e a proteção de Deus. Se você quiser e puder, também estenda as suas mãos como gesto de recebimento da bênção de Deus. Senhor, que a chama do Espírito Santo aqueça os nossos corações para que amemos o nosso próximo. Que a chama do Espírito Santo ilumine o nosso caminho para que vivamos a verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro de nós para que clamemos por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna para que proclamemos a Tua existência. Assim, ó Deus, assim te abençoe o Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você e a sua família um abençoado dia, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Eu espero pela sua foto no próximo domingo, domingo de Ramos, e também no outro domingo, quando nós retomamos o nosso culto online com a foto do domingo da Páscoa. Até o nosso próximo encontro.